um só corpo, um só corpo. Se eu for o coração e outra pessoa outro órgão, significa que eu bombeio sangue não para mim mesmo, é para o outro. E se o outro parar de funcionar, eu não bombeio sangue. Entende? Eu preciso do outro, é entender que eu preciso do outro para fazer a obra, que eu não trabalho sozinho, que eu não estou sozinho e que por isso devemos viver em comunidade, devemos amar nossos irmãos, devemos cuidar e zelar dos nossos irmãos como zelando de nós mesmos. E mais, como zelando também de alguém que é servo de Cristo, porque está escrito: ó, quem é você para julgar o que o outro come e o que o outro não come? Algumas pessoas dizem, ninguém deve julgar, então. Errado. Errado, tá? Errado. Na verdade, quando você condena um servo de Cristo verdadeiro, tá? Não estou falando de mentirosos ou de pessoas que fazem ou dizem ser, porque você vai entender em outras cartas que nós vamos estudar, se Deus quiser, que existem personificadores. Não vou entrar nessa questão, não. Vamos pegar isso aqui só e analisar o quanto é rico isso. Há um só corpo e um só espírito, tá? Quem? É o Eterno. Qual é o Espírito? O Espírito é o que Ezequiel está dizendo que viria. Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e nos capacitaria. Através de quê? Através do ensino, do exemplo, da instrução, do seu Espírito, influenciando a gente. Da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Qual a esperança da nossa vocação? Vamos pesquisar. Olha só que interessante. A esperança é uma só, não é? É de sermos adotados pelo Eterno, sermos filhos do Eterno. Por isso diz que deu-nos o poder de ser chamados filhos de Deus. Mas antes de ler isso, eu quero trazer Romanos 8, 29, 34 para você entender o que está acontecendo para até que esse momento ocorra, tá? Porque não é no abrir e fechar de olhos que ocorre, mas um processo que começa aqui, nosso chamado, nossa libertação da escravidão, nosso início da caminhada até finalmente a adoção, que é quando nós somos finalmente colocados na família de Deus, a família de Cristo. Porque é o seguinte, irmão, veja, no Oriente tem a questão de não só se nascer na família para ser chamado de filho, tá? Não é assim, mas tinha que se crescer, tinha que passar por tutor e tinha que fazer tipo provas e ficar sendo instruído por tutores até que pudesse então ser chamado de filho e assumir o posto do pai no serviço, onde o pai chegava com uma cerimônia pública e dizia: esse aqui é meu filho e tudo que ele falar agora está resolvido como se fosse eu. Vou passar um negócio para ele. Isso é adoção. Ou seja, não bastava só nascer na família. Entende? Veja só, Romanos 8, 29, 34 diz: pois aqueles que de antemão, olha que interessante, conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Opa, olha que interessante, peraí. Ele nos predestinou para ser conforme a imagem de Cristo, para sermos semelhante a ele, tá? Então, quando as pessoas dizem, cristão, semelhante a Cristo. E as pessoas dizem, mas diz que no final do tempo haverá falsos mestres, falsos cristos. Mas deixa eu dizer para vocês, se haverão falsos, para quem está sendo avisado? Para os verdadeiros. Está falando para os verdadeiros tomarem cuidado, porque haveriam pessoas que se passariam por verdadeiros. Entende? E se fosse possível, enganaria. Mas o que acontece? Fomos avisados de antemão. Não somos pegos de surpresa. Nos predestinou, o Eterno nos predestinou. E nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, conforme a imagem do seu filho, para sermos conforme a imagem do seu filho, para atingirmos a estatura de varão perfeito. Ninguém pode ser perfeito. Está dizendo aqui, irmão, que sim, nós vamos atingir essa estatura. É o Eterno nos capacitando, nos deu o Espírito dele, um coração novo, uma nova natureza, e nos capacitaria fielmente, para cumprir fielmente as suas leis. Ezequiel 36. A fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos, primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, muitos outros semelhantes, ou seja, muitos outros adotados, muitos outros filhos verdadeiros, agora adotados, né? Verdadeiramente adotados. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem que pode impedir? Aí vem a questão, né? Quem que pode impedir? Olha só, vamos à escritura agora da nossa esperança para você entender, depois de ter visto essa pérola aqui. Veja só, São João 3, 16, 17. Esse aqui é muito conhecido, não é? Olha. Porque Deus amou o mundo tanto, ou de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Por que não para julgar? Por que para salvar o mundo e não julgar? Nós temos dois tempos aqui. O primeiro é o ano aceitável do Senhor, conforme Isaías disse
depois o dia do julgamento do juízo, ou seja, são dois tempos diferentes, tá? Por isso, nesse dia, ele não julga, ele não está dando o juízo ainda como aquele Senhor juiz do trono, mas todo aquele que rejeita o ano de salvação, rejeitou a salvação, já está julgado, como escrito. Já está julgado. Essa é a promessa, né? Parece que acabou por aí, mas não acabou por aí. A promessa ela vai se estendendo, irmão, depois que você entra, tá? Porque é dito, aquele que entra na terra da promessa. A terra, a promessa. Agora tem muita coisa dentro disso. Depois que atravessou e que botou o pé dentro, aí você vê mais coisas acontecendo, porque não para por aí. Veja só mais uma escritura. Veja só a escritura dizendo sobre nós sermos filhos de Deus. Ó, João 1, verso 12 ao 17. Contudo, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade ou instrução. Olha que interessante, a palavra poder significa dar autoridade ou instrução para alguém ou capacidade de alguém fazer algo, tá? Quando eu digo que eu tenho poder de algo, eu tenho capacidade, tenho instrução, tenho a possibilidade de fazer aquilo realmente. Deu-nos a autoridade ou poder. Olha só que interessante. De ser feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós também recebemos o poder de sermos filhos de Deus. Significa que toda bênção que Cristo recebeu, nós também recebemos? Sim, sim, porque nós somos irmãos e herdeiros de Cristo agora, herdeiros em Cristo, herdeiros junto com Ele. Co-herdeiros com Cristo, na verdade, né? Co-herdeiros com Cristo, junto com Ele, das bênçãos e todas as coisas que o Eterno fez para o seu Filho. Tem mais um detalhe aqui que é muito interessante, tá? Porque tem muito mais, além de só a bênção de se tornar ali, além, isso é maravilhoso, de ter vida eterna, de passar da morte para a vida, sim, isso é maravilhoso, mas se tornar filho do Eterno significa ser participante com Ele da mesma natureza, ser como Ele é, porque essa é a promessa, ser assim como Ele é, nós o veremos, Ele está nos preparando para isso. A promessa não é simplesmente, eu vou para o céu, tá? Não é isso, tá? Nós não fomos chamados só nessa esperança de ir para o céu. Não, tem mais, tem muito mais. Isso é maravilhoso e glorioso de saber. Veja só, Efésios 4, né, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. 3, né? Verso 4. Há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança a qual fosse chamados é uma só, tá? Então não tem para que ter dissensão ou como ter dissensão e vários pensamentos. Não, eu penso isso, eu penso aquilo outro. Não, é uma só coisa. A gente diz um só pensamento porque Cristo nos deu a mente dele. E diz, e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tá? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo.